Queridos, quando nós olhamos para o meio corporativo, lá nas empresas tem o que se chama de valores, visão e missão. Então, tudo que a empresa vai fazer tem a ver com isso, tem a ver com o que ela crê, tem a ver com o que ela almeja para que ela assim consiga realizar. No reino de Deus, acredito que os empresários pegaram um pouquinho disso do reino de Deus. Jesus é um exemplo daquele que sabia o que ele deveria fazer. E nós vamos pensar então nesta noite sobre Jesus e sua missão. Abra comigo Marcos capítulo 1, versículo 35 a 39. Marcos, capítulo 1, do versículo 35 ao 39. Eu lerei os ímpares, a igreja os pares. Mantenha a sua Bíblia aberta após a leitura. Marcos, capítulo 1, versículo 35 a 39. Eu lerei os ímpares, a igreja os pares. Diz assim: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às populações vizinhas, a fim de que eu pregue também a mim, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta. Amados, Jesus, ele veio a este mundo com um propósito muito bem definido. E em nenhum momento Jesus titubeou, em nenhum momento ele teve dúvidas, em nenhum momento ele voltou atrás, em nenhum momento ele desanimou, em nenhum momento afrontas o fizeram desviar do foco para o qual ele estava aqui. Não foi influência de pessoas, não foi influência de Satanás, não foi influência de pessoas próximas como os discípulos, nada fez Jesus desviar daquilo que era o seu propósito enquanto estava aqui. Eu e você, muitas vezes, colocamos metas e paramos, às vezes, no meio do caminho, não é verdade? Principalmente quando tem aquelas viradas de ano, né? Esse ano vou fazer isso, esse ano vou fazer aquilo. Eu, por exemplo, esses dias para trás, comecei uma caminhada. Irmãos, 2 semanas. Agora já tem 3 que eu não faço. Aí no feriado, os jovens aí falaram assim: vamos subir o Monte H lá em Piúma. Subimos na quinta-feira. Até hoje estou com dor nas coxas aqui, ó. Aquelas fisgadas ainda. Não estava bem preparado. Você está rindo, né, Alessandro? Porque você não foi. Eu fui empolgado no começo. Eu falei assim: eu não posso deixar o Léo ir sozinho na frente, ele pode se perder. No final já estava lá atrás, junto com os que estavam mais para trás, né? Aí eu brinquei: não, é porque eu tenho que acompanhar todo mundo, não pode deixar ninguém perdido. Na verdade é porque eu não estava aguentando mesmo. Nós somos assim, nós variamos, nós mudamos de opinião, nós mudamos de propósitos. Jesus nunca foi assim, irmãos. E esta é a maravilha do Evangelho, porque ele se torna o grande exemplo. O sumo sacerdote que intercede por nós, aquele que não muda em nenhum momento. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós não vamos ler os outros evangelhos, nós vamos focar apenas no evangelho de Marcos, mas esse texto, ele tem paralelos tanto no evangelho de Mateus, quanto de Marcos e de Lucas. E em ambos os textos, nós vemos, nessa parte em particular, que Jesus, ele entendeu muito bem a sua missão e ele começou a explicar ela. Quando nós vemos no primeiro capítulo, após o batismo de Jesus, logo em seguida Jesus foi tentado. E nessa tentação de Jesus, Satanás quer tirar Jesus do foco. Porque Satanás, como ele é sutil, como ele é sagaz, ele foi tentar Jesus no primeiro dia.
Não. No segundo? No 10º? No 20º? No 30º? Não. Quando Jesus estava mais, entre aspas, abalado. Quando Jesus estava mesmo com fome. Quando Jesus estava mesmo com sede. Quando Jesus estava no ápice do momento de jejum, porque ele estava já há 40 dias no deserto. É nesse momento que Satanás tenta pegar uma brecha para desviar Jesus do foco. Após essa tentação e essa resistência de Jesus quanto a essa tentação de Satanás, porque na verdade Satanás queria desviar Jesus da cruz, em tudo aquilo que ele estava fazendo. Jesus então, logo em seguida, ele vai falar sobre o reino dos céus. Está estabelecido o reino dos céus. Jesus então, ele chama os seus discípulos, em especial aqui no versículo 16, você pode acompanhar comigo. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam redes. Disse-lhe: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Logo a seguir, deixando imediatamente as redes, os seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. Aqui uma pequena empresa, né? Porque já tinha Zebedeu, Tiago, João, e tinha empregados, uma pequena empresa, né? Como que fala? É micro e pequena empresa, não é? Um MEI, já tinha um MEI lá na época. Mas eles não olharam para isso, eles seguiram Jesus. Após essa chamada, essa resposta ao chamado, Jesus então, em Cafarnaum, cura um endemoniado e logo em seguida cura a sogra de Pedro. Jesus realiza vários milagres nesse período. Mas Jesus veio só para curar doenças humanas, carnais aqui, que as pessoas sofrem. Veio para libertar pessoas da ação do demônio. Libertar pessoas endemoniadas, não. Jesus tinha um ministério a cumprir. E então, diante disso, nós chegamos ao versículo de número 35. E ele começa com um fato muito interessante. Jesus se levanta de madrugada, talvez 4, 5 horas da manhã, para orar. Porque o texto diz assim: levantando alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, nós podemos aprender com Jesus que para realizar a missão, nós precisamos de oração. Jesus precisava orar? Sim ou não? No sentido divino, Jesus não precisava orar. No sentido humano, Jesus ora. Ora porque ele quer intimidade com o Pai. Ora porque ele deseja estar junto ao Pai. Ora para confirmar as vontades do Pai. Ora para nos dar o exemplo de como realizar a missão. Jesus então ora. Jesus busca. Jesus está junto ao Pai. O texto vai dizer para nós que ele já chamou, pelo menos aqui no texto, 4 discípulos, mas ainda não chamou os outros. Jesus, então, ele vai para a oração. Esse é um primeiro aspecto muito importante que eu e você precisamos entender. Se você ainda não descobriu, se você ainda não sabe qual a sua vocação, se você ainda não sabe o porquê que você existe, se você ainda não entendeu o porquê que você está nessa família, porquê você trabalha neste lugar que você trabalha, você precisa buscar o Senhor. Senhor, qual é a minha missão nesse lugar em que eu estou inserido? Certamente você não está ali por acaso. Certamente Deus tem um propósito onde você trabalha, onde você mora, na família que você está inserido. Jesus, ele então vai para a oração, para entender qual é a sua missão. Irmão, se nós não buscarmos a direção de Deus, nós vamos fazer do nosso jeito. Se nós não entendemos qual é o propósito de Deus, nós vamos fazer de forma errada. Por exemplo, esta guerra que está acontecendo agora, que é notícia em todos os jornais. Tem um grupo que está lá, realizando ataques um atrás do outro, terroristas,
porque eles não entenderam corretamente qual é a missão deles. A missão está distorcida, porque desde criancinha, aquelas pessoas crescem com os pais ensinando, você tem que odiar aquele povo lá do outro lado, você se encontrar com ele, você cospe na cara, se você encontrar com ele, você pode matar, pode bater, e é assim que acontece. Você não acha que esse menino, quando chegar no final da adolescência, início da juventude, ele não vai pegar um fuzil, uma arma e vai sair matando? E é isso que acontece, porque a missão que foi dada a eles foi uma missão distorcida. Eles têm uma visão errada de Deus, eles têm uma visão errada do propósito de Deus, e a luta não é somente contra um estado, a luta é contra Deus, o Deus verdadeiro. Eu e você precisamos entender os propósitos pelo qual nós existimos, senão nós vamos fazer só por fazer, senão nós vamos fazer de forma errada, com a motivação errada. Em segundo lugar, o texto vai dizer para nós, versículo 36 e 37, vamos ler juntos? Procuraram diligentemente Simão e os que com ele estavam, tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Irmãos, o texto nos mostra que de forma diligente, de forma contumaz, de uma forma assim, sem perder tempo, o texto diz que eles procuravam por Jesus. Onde está Jesus? Por que eles fazem isso? Porque eles tinham uma necessidade. O texto anterior vai dizer para nós que Jesus tinha curado muitas pessoas, que Jesus tinha realizado muitos milagres, que Jesus tinha libertado pessoas dos demônios. E aí, muitas pessoas começaram a vir para ali, para onde Jesus estava. E eles então começam a procurar Jesus. E Jesus está em onde? No deserto. Jesus está num lugar afastado. Jesus está distante de onde está a multidão. Mas aquelas pessoas têm uma necessidade. E Jesus também tem uma necessidade. Qual é a necessidade de Jesus? Intimidade com o Pai. Qual a necessidade das pessoas? Algumas necessidades imediatas, de fome, de saúde, de bem-estar. Eu e você, amados irmãos, nós precisamos entender também essa questão, senão nós não realizamos a missão como ela deve ser realizada. Tem necessitados no nosso tempo? Sim ou não? Tem. Nós oramos agora há pouco por pessoas enfermas, por exemplo, o Vicente, o vô dele veio aqui me dizer, terceiro dia já enfermo. Tem pessoas agora que estão passando fome no mundo? Tem. Tem pessoas que têm alguma necessidade humana? Tem. Mas e as necessidades espirituais? E as necessidades de Deus no coração? E a necessidade da paz verdadeira em suas vidas? Quantas são as pessoas que estão passando por necessidades? Mas nós, como servos de Deus, devemos entender que nós não viemos apenas para satisfazer necessidades momentâneas e passageiras. Elas devem ser atendidas? Devem sim ser atendidas. Mas elas não é o principal motivo da missão. Jesus entende isso de forma bem clara. Porque se Jesus entendesse que a necessidade era apenas aquela do momento, Jesus ia ficar ali. Vocês acham que Jesus ia para lá orar? Ia buscar o Pai? Não. Porque público tinha, necessidade tinha. Eu e você, como igreja do Senhor Jesus, precisamos entender até onde nós devemos ir, como ir e o momento de ir. Porque os pobres, o que disse Jesus? Sempre vocês terão eles. Então, até a volta de Jesus, vai ter pessoas com necessidades, sejam elas em vários campos da natureza humana. Em todo o tempo, até a volta de Jesus, vai ter gente com depressão. Até a volta de Jesus vai ter gente passando fome. Vai ter gente com câncer, vai ter gente com outro, vários tipos de necessidades. Mas a igreja precisa entender qual é o seu papel. Tem os órgãos do governo que atendem necessidades. E muitas vezes eles fazem melhor do que a igreja. Mas infelizmente nós vemos igreja, povo de Deus, que acha que deve atender só a necessidade meramente humana.
Meus irmãos, eu não estou dizendo que a igreja não deve atender a necessidade humana, deve sim, mas ela não é o foco principal da missão, e Jesus deixa isso bem claro, porque ele não ficou ali atendendo somente necessidades momentâneas das pessoas, ele também vai para um tempo no deserto, um tempo de oração, um tempo de busca de Deus para entender qual era a sua missão. Aí eu pergunto para cada um de nós aqui, num sentido já de aplicação, eu e você temos entendido qual é a nossa maior necessidade hoje? Você sabe qual é a sua maior necessidade hoje? A maior necessidade que eu tenho hoje, Natanael, é paz. A maior necessidade que eu tenho hoje é de uma intimidade maior com Deus. A minha maior necessidade que eu tenho hoje é de uma cura. A maior necessidade que eu tenho hoje é de um emprego. A maior necessidade que eu tenho hoje é esta, aquela, e você pode numerar aí, colocar diante de Deus qual é a sua maior necessidade. Mas nós não podemos perder o foco daquilo que Deus nos chamou para fazer. Qual é a missão que nós temos a realizar? Então, a necessidade que nós tivemos não pode nos tirar desse foco daquela missão que Deus nos deu a realizar. Jesus deixa isso bem claro. Jesus separa o tempo para estar com as pessoas, mas Jesus também separa o tempo para a intimidade com o Pai. Meus irmãos, vamos orar mais? Vamos buscar mais o Pai, para sabermos qual é a vontade dEle. Versículo 38, vamos ler? Juntos. Jesus... Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Veja, qual é a fala de Pedro em nome das outras pessoas? Jesus, tem muita gente te buscando. Jesus, tem muita gente atrás do Senhor, tem muita gente para ser curado, tem muita gente para ser libertado dos demônios, tem muita gente para só fazer milagre. A plateia já está aí, já tem muita gente. Quando Jesus acaba de ouvir Pedro, depois de orar, o que é que Jesus faz? Jesus não vai com Pedro onde está a multidão. É intrigante isso, não é? Bom, já tem igreja, já tem um público, já tem plateia, já tem muita gente. Jesus poderia muito bem, se ele estivesse atrás de popularidade, ir atrás daquelas pessoas, ir onde estavam aquelas pessoas, mas não. Jesus diz, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas. Aí tem a finalidade, tem aqui o propósito. Jesus declara de forma muito clara qual era a sua missão. Olha o que ele diz, a fim de que eu pregue também ali, pois é para isso que eu vim. Meus irmãos, se eu der uma olhadinha no mapa, Jesus provavelmente circulou ali um trecho de aproximadamente 150 quilômetros a 180 quilômetros, nessa região chamada da Galileia, pregando a palavra. Nazaré, Tiberíades, o mar de Tiberíades ou Genezaré, Cafarnaum, um pouquinho mais ao norte. Jesus circulou toda essa região para pregar a palavra, pois ele entende que ele não deveria ficar restrito a uma cidade, a um povoado, a um lugar. Nem era o tempo dele estar em Jerusalém, que é mais ao sul, mais para baixo ali. Jesus, ele entende que ele deveria ficar naquele entorno, próximo da onde hoje é o país chamado Síria. Então essa região, desse contexto aqui, dos versículos que nós lemos hoje, versículo 35 a 39, Jesus está nessa região próximo da Síria. E Jesus entende que ele tinha uma missão. Qual é a missão? Pregar para essas pessoas nesses outros lugares. O versículo 39 então diz, então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Jesus não atende apenas o aspecto social, do que chamamos de justiça social, mas Jesus também prega a palavra, ele não deixa de anunciar a palavra, porque sem palavra de Deus, amados, é apenas
um assistencialismo social, que qualquer pessoa, qualquer órgão, qualquer ONG, qualquer governo pode fazer. Mas o povo de Deus é chamado para pregar a palavra. Nós vemos aqui, amados, que Jesus, ele realiza o propósito. Pergunto para cada um de nós nessa noite que aqui estamos: você já entendeu como que você deve realizar o propósito de Deus? Que ações você precisa tomar para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, através das suas decisões, através da sua maneira de ser? Jesus entende que era o momento de sair em toda aquela região. O texto é bem claro: toda a Galileia agora ouve da palavra de Deus, porque Jesus, ele busca ao Pai, ele entende a necessidade dele, a necessidade das pessoas, e ele então sai para pregar a palavra naqueles lugares. Sinagoga era um lugar de reunião, sinagoga era um lugar de debate, sinagoga era um lugar em que as pessoas conversavam sobre vários assuntos, mas principalmente sobre as questões religiosas. E Jesus então aproveita aquele tempo, aquele momento, para anunciar e pregar o Evangelho. Jesus, irmãos, está apenas começando o seu ministério. Aqui Jesus está no início do seu ministério. E ele não perde tempo, porque ele sabe da importância que tinha realizar o seu ministério. E aí eu pergunto para cada um de nós que estamos aqui nesta noite: você entende qual é o seu propósito? Você já tem bem claro na sua mente, no seu coração, qual é a missão que Deus te chamou para fazer? As coisas poderiam ser mais fáceis para nós, não é verdade? Eu me lembro que, não lembro se já era quando eu era casado ou antes de casar um pouco, que a minha mãe foi dizer para mim uma coisa. Ela falou assim: Natanael, você sabia quando você era pequenininho, você orava para Deus te usar para pregar a palavra para os outros coleguinhas, para as pessoas, para falar de Jesus para as pessoas, você orava isso? Se ela tivesse falado isso desde pequenininho, falando isso para mim, seria mais fácil para mim entender a vontade de Deus. Mas precisou casar com Délia, para depois entender qual era o propósito no sentido da missão que Deus colocou para nós realizarmos. E Deus vai nos mostrando aos poucos quais são os passos a serem dados, quais são os processos que nós vamos passar para chegar lá. O que nós não podemos, amados, é nos perder no meio do caminho. O que nós não podemos é sair do foco. O que nós não podemos é não entender o propósito pelo qual nós existimos. E nós existimos para a glória de Deus. E eu e você existimos para fazer o nome de Jesus conhecido. Ele podia usar qualquer coisa, qualquer pessoa, mas Ele escolheu eu e você, para anunciarmos as verdades para outras pessoas. Ah, Natanael, mas o mundo está muito difícil. E está mesmo. Mas o que Jesus disse? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci e vocês também vão vencer. Em outro texto, Jesus, orando ao Pai, ele diz: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Lá na grande comissão, Jesus vai dizer: ide, pregai, batizai, fazei discípulos de todas as nações, e eis que estarei convosco todos os dias. Ou seja, Jesus estará conosco. Jesus vai nos livrar do mal, Jesus vai nos capacitar. Então por que temer? Por que temermos, amados? As adversidades virão, as dificuldades vão acontecer nesse tempo em que nós estamos aqui. Quem aqui que nunca passou por um momento de enfermidade na família? Ou você mesmo passou por um momento adverso, de ter ficado internado, de ter que passar por um tratamento um pouco mais longo? Qual de nós já não teve uma questão aí de dificuldade financeira, talvez? Qual de nós não passou por algum tipo de perseguição em algum momento? E às vezes ela vem dentro da própria família.
Mas nós não podemos perder o foco, porque nós temos uma missão. Jesus não deixou-se levar por nenhuma influência. Ele foi tentado, mas ele não caiu em nenhuma daquelas tentações de Satanás que tentou desviar ele do foco. Logo em seguida, Jesus entende que tem um momento em que ele precisa estabelecer o reino, e nesse estabelecimento do reino, ele cura enfermidades, ele expulsa demônios, ele liberta pessoas, ele abençoa pessoas, porque o reino precisava ser estabelecido, e Jesus faz isso. Mas Jesus, irmãos, também entende que tem situações, tem momentos da vida que é preciso buscar mais intimidade com o Pai, orar mais, buscar mais o Senhor, e Jesus também faz isso. A alta madrugada, como diz o texto, 4, 5 da manhã ele está orando no deserto, e o povo está alvoroçado. Onde está Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Eles acordaram, cadê Jesus? E Pedro procura daqui, outro procura dali, e Jesus então se manifesta a eles, e eles dizem: Jesus, está todo mundo te procurando. Ele não vai, porque ele não está atrás de plateia, ele está atrás de indivíduos, pessoas. Ele trata cada um individualmente, ele sabe o seu nome, ele sabe os seus problemas, ele sabe as mazelas que você já aprontou, ele sabe da sua vida, ele conhece, e ele quer intimidade com você. Assim ele quer intimidade comigo, com cada um de nós. E nós precisamos, amados, aprender com Jesus como realizar a missão. Estamos aqui no culto chamado culto de missões, mas eu e você precisamos, amados, entender que missão se faz não apenas num culto, não apenas um domingo no mês, mas missão é a nossa tarefa aqui. Como eu citei lá no começo, quando a empresa estabelece lá os seus valores, a sua visão e a sua missão, ela, vez por outra, ela volta lá para revisar se realmente ela está cumprindo aquilo que é pelo qual ela existe. Não sei que quantos já passou por treinamentos aí de empreendedor, passou por treinamentos nas empresas, e elas, vez por outra, eles estão reciclando, voltando ao ponto para que as pessoas continuem ali no foco. Eu e você temos o melhor manual, a palavra, que vai nos orientar, que vai nos direcionar. Quer saber qual é a sua missão? Volte-se para as Escrituras. Quer saber qual é o seu propósito? Vá para a oração, vá para a busca por Deus. A palavra de Deus, amados, nos diz que se os nossos projetos, se os nossos pensamentos, se aquilo que nós almejamos se limita somente a este mundo, nós somos os mais miseráveis deste mundo. Eu te pergunto, meu amado irmão, onde está o seu coração? Seu coração está no aqui e agora, seu coração está neste mundo, seu coração está nos valores deste mundo, nos princípios desse mundo, ou você já entendeu qual é a missão que Deus deu a você para realizar? Todas as situações estão ocorrendo ao redor do mundo, mostrando para mim e para você que a volta de Jesus está bem perto. Vai para sua casa hoje e leia lá Mateus 24, em especial do versículo 1 ao versículo 14. Pensa ali, reflita se Jesus não está próximo da sua volta. Mas pessoas ainda não entenderam isso. Pessoas não entenderam isso. Pessoas estão vivendo do seu jeito, da sua maneira. Se você não sabe, essa semana, pela terceira vez, essa semana, aconteceu um terremoto no Afeganistão. Aconteceu sexta-feira da semana passada, aconteceu no meio da semana e aconteceu ontem ou hoje, não sei. Mais de 2.000 mortos no Afeganistão.
Aquele país lá, onde o Talibã está dominando, onde muitos afegãos tiveram que vir embora, outros recentemente foram devolvidos pelo Paquistão, cerca de 300 mil o Paquistão empurrou de volta, colocou na mão do Talibã para serem mortos. Quantas casas, irmãos, destruídas, pessoas dedicaram a sua vida construindo suas casas, não tem mais casa. Quantos desses refugiados estão espalhados pelo mundo, não tem mais carro, não tem nada. Quantas pessoas, até uma semana atrás em Israel, estavam lá no seu dia a dia normal, numa festa, outros trabalhando, outros numa igreja, e vem a morte, e as tomam de surpresa, entre aspas, surpresa para nós. Você está preparado, e você está consciente, e você sabe o propósito pelo qual você existe, meu irmão e minha irmã, você que nos visita nesta noite? Pense sobre isso. Jesus tinha bem claro qual era a sua missão. Quando nós continuamos lendo o capítulo 1, nós vamos ver que Jesus logo em seguida cura um leproso. Nós vemos que logo em seguida Jesus ainda continua naquela região da Galileia, na cidade de Cafarnaum, naquele episódio em que tem tanta gente atrás de Jesus na casa, que os amigos precisam colocar o paralítico pelo telhado, lembra? Jesus continua estabelecendo o reino, realizando milagres, mas ele não deixa de pregar a palavra e de preparar os seus discípulos, porque logo em seguida que acontece esse episódio de Cafarnaum, Jesus chama Mateus, um publicano, alguém que era rejeitado, alguém que não tinha nenhum valor, mas Jesus dá valor. Porque com Jesus, aquele que não tem valor passa a ter valor. Aquele que era um imprestável passa a ser alguém importante no reino de Deus. E Jesus então vai realizando o seu ministério, chama Mateus, prepara Mateus. Jesus vai continuando pregando o evangelho do reino. Nós vemos lá no texto de Mateus capítulo 6, que logo em seguida Jesus então vai para o monte e declara o que nós chamamos o sermão do monte, ou sermão das bem-aventuranças. Jesus, irmãos, não perde tempo. Jesus não perde o foco. Jesus tem claro o que ele precisava fazer e qual era a sua missão. Você já sabe qual a missão pela qual você foi colocado aqui nessa terra, nesta família que você está, na igreja onde você está, no bairro onde você está, no trabalho que você está, na escola que você está? Se você não sabe, é tempo de orar e pedir ao Senhor. Curva a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Ó Pai, muito obrigado, porque teu Filho Jesus é esse grande referencial de alguém, ó Deus, que não perdeu tempo, de alguém que tinha muito claro qual era o propósito, qual era a missão pela qual ele veio a este mundo. E, ó Deus, em nenhum momento titubeou, em nenhum momento desviou, em nenhum momento se deixou levar por influências, tentações, mas manteve, ó Deus, claro o seu propósito de realizar a missão, que era, ó Deus, abençoar pessoas, sim, curar pessoas, libertar, ó Deus, do poder dos demônios, mas também, ó Deus, anunciar que era chegado o reino dos céus. Ó Pai, eu rogo pela minha vida e dos meus irmãos aqui, que cada um de nós, ó Pai, tenhamos claro qual é a nossa missão, qual é o propósito pelo qual nós existimos, que cada um, ó Deus, aqui possa entender, ó Deus, a maneira como o Senhor quer nos usar, e se ainda, ó Deus, não sabemos, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que cada um seja esclarecido na sua mente e no seu coração, e que tenha, ó Deus, como motivação principal, como objetivo de vida, glorificar ao Senhor, com a vida, com os talentos, com os dons, com os recursos, com tudo, ó Deus, que o Senhor tem proporcionado. Ó Deus, capacite a cada um de nós, para que nós possamos olhar para o Senhor Jesus como aquele que tinha uma missão, como o maior exemplo para nós. Ó Deus, o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. Certamente o Senhor vai cumprir isso enquanto nós estivermos cumprindo a missão. Ó Deus, o Senhor prometeu
que mesmo nas aflições o Senhor iria nos sustentar. Ó Deus, faz isso em nossa vida. O mundo é mau, o mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas, mas que nós, ó Deus, possamos ser os luzeiros, que vamos, ó Deus, iluminar esta nação, esta cidade e o mundo, ó Pai. Ó Deus, leve pessoas daqui da nossa igreja para outros lugares, para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Que nós, ó Deus, onde nós estivermos, no trabalho, na escola, na vizinhança, na família, nós possamos testemunhar do Senhor. Possamos, ó Deus, aproveitar oportunidades para que o Evangelho do Senhor Jesus seja anunciado e seja pregado. Ó Deus, capacite-nos para toda boa obra, ó Pai. Rogo, ó Deus, pela vida daqueles, ó Deus, que estão enfermos, sejam curados e restaurados para a glória do nome do Senhor. Rogo por aqueles que estão acamados, que sejam sustentados pelo Senhor. Rogo, ó Deus, por aqueles que estão fracos na fé, que sejam fortalecidos, ó Pai. Intercedemos por aqueles que estão, ó Deus, com seus corações petrificados, que sejam quebrantados, ó Pai, em nome de Jesus, transformados pelo poder do Senhor, para a glória do nome do Senhor. Ó Pai, nos abençoe, e que cada um de nós possamos sair daqui nesta noite, ó Pai, entendendo qual é a nossa missão. Em nome de Jesus, nos capacite para toda boa obra. Nós te oramos e nós, ó Deus, te agradecemos no nome que tem poder, o nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor. Talvez você vai resolver alguma coisa, que Deus te dê sabedoria.